Vou contar uma história que aconteceu comigo em 13/8/2010. Lembro-me bem a data, pois esse dia caiu em uma sexta-feira, ou seja, uma sexta 13. Eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Acho que aqui não chega nem a ter 8.000 habitantes. Nessa época, eu trabalhava como enfermeira na pequena Santa Casa de Saúde da cidade, que era recém-inaugurada. O pequeno hospital ficava na entrada da cidade, um pouco afastado dos bairros. Ao lado só tinha a garagem de veículos da prefeitura e do outro lado um pequeno barracão de uma empresa. Nos fundos e na frente eram só propriedades rurais. Aquele hospital era um feito para a cidade, pois antes dele ser construído, quem ficasse doente à noite tinha que ir em hospitais de cidades vizinhas, pois o centro de saúde só funcionava de dia. Eu, na época, quando fiquei sabendo que seria construído o hospital, corri em uma cidade vizinha à nossa e me matriculei em um curso de auxiliar de enfermagem. Seria uma grande oportunidade para mim, pois na cidade a maioria dos empregos eram na zona rural e dependiam da época de colheita do café. Uns meses depois, após a inauguração, consegui emprego como enfermeira no hospital e trabalhava no turno da noite. As noites lá não eram muito movimentadas, por se tratar de uma cidade pequena. Então, trabalhávamos em poucas pessoas, somente mesmo para o caso de alguma emergência. Ficava um rapaz na portaria, um médico plantonista e uns 2 enfermeiros, além de mais 2 pessoas que eram encarregadas da cozinha e da faxina. Só ficavam internados lá pacientes em observação ou para algum tratamento simples. Os demais eram encaminhados para hospitais mais bem equipados de cidades vizinhas. Nem preciso falar que, apesar de ser um prédio novo, aquele lugar à noite dava calafrios. Era um extremo silêncio, gelava até a alma. Era normal os relatos de colegas de outros turnos da noite que escutavam barulhos inexplicáveis dentro e até mesmo fora do hospital. Bom, vamos ao acontecido. Era mais uma noite normal. Era agosto e fazia um friozinho chato aquela noite. Por volta das 22 horas, chegou uma moça em trabalho de parto. Após uma avaliação do médico e devido ao histórico da paciente, ele concluiu que o parto seria feito ali mesmo, pois seria um parto normal. Preparamos tudo na sala e às 22h30 nascia o pequeno bebê. Todo o procedimento foi tranquilo, a mãe estava bem e o bebê havia nascido sadio. Ficariam ali no hospital aquela noite para observação. Era por volta da meia-noite e estava tudo tranquilo no hospital. Minha companheira de trabalho e eu revezávamos as visitas aos quartos para checar os pacientes, que só eram 4 aquela noite. O médico estava na sala de descanso e os outros funcionários, cada um nos seus afazeres, que não eram muitos naquela noite. O rapaz que ficava na portaria veio até a sala de enfermagem e disse para nós que viu um vulto grande passar por algumas vezes correndo em frente à porta de entrada, que era de vidro e ficava fechada após as 22 horas e só era aberto caso chegasse algum paciente. Dava para ver no rosto dele que estava assustado. Disse a ele que devia ser algum cachorro ou outro animal, mas ele dizia que não, era muito grande para ser um cachorro e muito estranho para ser uma pessoa. Então disse a ele que não precisava ter medo, pois a porta estava fechada. E ele, meio descontente por não darmos muita atenção, voltou ao seu posto de trabalho. Dali a alguns minutos, tocou o telefone do posto de enfermagem. Era ele, pedindo que alguém fosse até a portaria. Só disse isso e desligou rapidamente. Sem entender nada, lá fui eu. E quando cheguei, ele estava escondido, abaixado, atrás do balcão. Me chamou e disse: "Corre, se abaixa aqui." Fui até ele e disse: "Cara, mas o que está acontecendo?
Você tá ficando doido? Tá se escondendo aí do quê? E ele me disse: se abaixa aqui, senão ele vai te ver. Respondi a ele: quem vai me ver? E ele apontou para a porta. Quando olhei para a porta de vidro, vi um vulto grande e negro parado a alguns metros da porta no estacionamento. Devido à luz de dentro do hospital ser muito forte e lá fora quase não tinha iluminação, ficava difícil de distinguir o que era aquilo. Então, apaguei a luz da portaria para ver se conseguia ver melhor para fora. E assim que apaguei, aquele vulto correu e se escondeu na escuridão. O rapaz estava em estado de choque. Segundo ele contou, aquele vulto chegou bem perto da porta, andando igual um animal. Chegando na porta, ele ficou em pé e encostou no vidro para olhar para dentro. Ele disse que parecia um cão enorme, mas o corpo era desproporcional e os pelos eram bem ralos, parecia um cachorro com sarna. Fiquei um pouco assustada com aquilo, mas em minha cabeça havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Nunca que um cachorro gigante ia até o hospital e ficar olhando pela porta. Levei ele até a enfermagem e demos um remédio para se acalmar. Eu coloquei ele em uma cama e disse que descansasse, e como aquela noite estava tranquila, eu ficaria na portaria caso alguém chegasse. Fiquei na portaria sentado no balcão com as luzes apagadas e olhando para fora. Já era mais de 1 hora da manhã e mais nada daquele vulto passar por lá. Foi quando toco o telefone e a funcionária da cozinha gritando para alguém chamar a polícia, pois tinha um animal enorme nos fundos do hospital. Corri para lá e a senhora estava em prantos. Acalmei ela e ela me disse que foi tirar o lixo para fora e viu esse animal andando nos pátios do fundo do hospital. Pensei comigo, deve ser o mesmo animal que o porteiro viu, e perguntei a ela o que era, se ela tinha visto que espécie de animal era. Ela então me disse: olha, minha filha, você pode até achar que sou louca, mas aquilo que eu vi era um lobisomem, não tenho outra explicação. Fiquei sem saber o que falar para ela. Só disse que olhasse se tudo estava trancado e fui até a outra enfermeira dizer o que estava acontecendo. E para minha surpresa, ela estava no quarto da moça que havia tido neném, e disse que a moça a chamou lá, pois tinha um bicho na janela, olhando para dentro do quarto. Verificamos se as janelas estavam bem fechadas. Fomos para a sala de enfermagem e começamos a discutir o que poderia estar acontecendo e que bicho era aquele que estava rodeando o hospital, e se devíamos chamar a polícia para verificar. Nisso, escutamos um barulho alto vindo da portaria. Parecia que alguma coisa estava batendo na porta principal. Corri até lá e não vi nada, só a porta ainda balançando. Decidi então ligar para a polícia. O atendente disse que a viatura ia demorar um pouco para chegar, pois estava atendendo uma outra ocorrência. Nesse exato momento, escutei gritos vindo de um dos quartos. Corri até lá para ver o que estava acontecendo. Vinham do quarto da moça do recém-nascido. Chegando lá, a outra enfermeira já estava lá com ela e me disse que também viu o bicho, e ele estava com as mãos ou patas, seja lá o que quer que fosse que ele tinha, apoiados na janela, forçando para abrir. Fui até o quarto de descanso do médico, chamei ele e expliquei o que estava acontecendo. Ele me perguntou se eu já havia chamado a polícia, e eu disse que sim, e eles iam demorar alguns minutos para chegar. Fomos sala por sala verificando se não tinha nenhuma janela aberta, e ficamos todos no posto de enfermagem aguardando a chegada da polícia. E com tudo quieto, dava para se escutar alguma coisa correndo em volta do hospital. Parecia um galope de cavalo, mas com passos bem pesados, que só pararam com a chegada da polícia, que olhou tudo em volta, mas não achou nada. Fui embora. No outro dia cedo, eu não conseguia acreditar naquele acontecido. No meu próximo turno, cheguei no hospital, e o porteiro havia pedido as contas, e a senhora da cozinha também. A outra enfermeira pediu para transferir ela de turno. Mais tarde, quando eu estava em um quarto de um paciente já senhor, que estava lá aquela noite internado, ele me disse: minha filha,
o lobisomem tacou o terror aqui aquela noite. Certo fui eu, que fiquei bem quieto aqui, fingindo dormir. Ele passou várias vezes pela janela, procurando um lugar para entrar. Eu escutei choro de recém-nascido, e pode ter certeza que ele também, e era atrás da criança que ele estava. Somente sorri para ele e voltei ao meu trabalho. Meu avô sempre contava histórias desse bicho. Talvez seja isso mesmo que aconteceu aquela noite. Uns dias depois, colocaram câmeras de segurança por todo o hospital. Trabalhei lá mais 5 anos e não vi mais nada parecido. Vez ou outra escutava alguma história assombrada de fantasma e outras coisas más. Mas de um bicho daquele aparecer por lá, nunca mais aconteceu. Obrigado por contar o meu relato. Tá aí, galera, mais um relato sensacional enviado ao canal. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele curtir, aquele like aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato e quiser enviar ao canal, o e-mail está na descrição do vídeo e aparecendo aí na tela. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.